Sejam bem-vindos a mais um Mind Talks, o lugar onde a gente coloca as principais mentes pensantes do país sobre políticas públicas, educação e principalmente como construir um Brasil melhor para poderem trazer suas experiências e mostrarem o caminho fortuito que estamos construindo. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Gabriel Fajardo, diretor da Codenge, também professor e mestre em políticas públicas. E eu, como sempre, sou o Ivan Pereira, CEO da Mind Lab, que mais uma vez venho aprender junto com todo mundo sobre como que a gente pode acelerar as políticas públicas do país e conseguir entregar mais resultado para a nossa nação. Então, um prazer ter você aqui, Gabriel. Prazer meu, Ivan. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder falar sobre PPPs, concessões, enfim, os desafios que a gente vem enfrentando e contribuir com o debate público, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. E essa intersecção, que durante muito tempo teve pouca entre a questão de olhar para a educação como infra, de fato, e trazer a ferramenta de financiamento das PPPs, mas que hoje não só já é uma realidade, mas é claramente um caminho que se expande com uma velocidade impressionante. E Minas teve a questão agora que conseguiu fazer sua PPP, uma PPP histórica lá, e são um contrato de mais de 25 anos, com 95 escolas, em 34 municípios diferentes, e acho que deve ter sido uma experiência fantástica, porque ele tem uma série de inovações e de diferenças dos outros contratos, principalmente por ser uma PPP de reforma. Perfeito. Acho que primeiro estabelecer que é um projeto de fato que inaugura uma nova fronteira de PPPs sociais em Minas. Acho que Minas tem uma experiência de ter tido projetos emblemáticos lá atrás, num cenário que a gente ainda estava fazendo concessões administrativas, a exemplo das unidades de atendimento integrado, das PPPs também de rodovias. A gente passa por um momento em que não se desenvolve tanto mais projetos e agora a gente vem na infraestrutura social e com escolas sendo de fato nosso carro-chefe. A gente tem um projeto muito bem licitado, inclusive, com um apetite de mercado muito significativo. São 95 escolas divididas, como você falou, em 34 municípios, nas duas principais regiões do estado, a região metropolitana de Belo Horizonte e a região do norte de Minas, que também tem um dever do estado de desenvolver uma região que precisa ser olhada, pensar aí de fato como um desenvolvimento de política pública. É um projeto brownfield, que a gente chama, ou seja, são escolas existentes, o que também traz, acho que uma oportunidade e um desafio. Um desafio porque, de fato, é atrair o investidor para poder pensar em infraestruturas que já estão colocadas, estruturas muito antigas, então também tem um dever ali de realizar investimentos com toda a cautela dos riscos que estão assumidos de parte a parte, mas também uma oportunidade porque a gente tem mais de 3.000 unidades escolares em Minas. Então a gente não tem déficit de vaga, a gente precisa aprimorar a infraestrutura existente. E 95 escolas é um piloto, Certamente é um projeto que a gente passa a replicar, principalmente depois de ter sido muito bem sucedido. E acho que tem a questão são 35 municípios com uma amplitude geográfica não trivial. Não trivial. Quando você pensa na PPP, tem toda a parte da construção ou reforma, que é no caso, mas principalmente é uma PPP de OPEX, ou seja, da operação, de como fazer a zeladoria, cuidar dessas escolas de fato ao longo desse tempo. E em realidades muito distintas, Sim. Porque a interlocução com esses municípios, Minas é um país, Então o investidor que entra na região metropolitana de Belo Horizonte, ele não tem necessariamente a mesma abordagem que vai ter no norte de Minas. Então também trazer essa cultura adaptativa para cada um desses contextos, a comunidade escolar, quem que está ali na rede de relações é muito fundamental. Eu sempre brinco, É importante que a empresa que entre, ela também se legitime com as comunidades, com toda a região que está sendo construída em torno dessa escola. A escola é um ambiente vivo, você sabe disso melhor do que eu, para que a gente possa trazer esses atores e legitimar o projeto, que é um projeto, no final das contas, com a intenção de trazer melhorias para o serviço público. Principalmente de construir o futuro. Eu sempre falo muito da história de se ao final desses contratos a gente tiver conseguido mais do que construir ou reformar belíssimas escolas, mas que a gente consiga construir um futuro mais bonito para o nosso país, porque esse que é o objetivo no final, colocar o professor, o aluno, os pais, a comunidade como um todo no centro. E eu acho que parceria público-privada sendo um instrumento, Assim, a administração pública tem vários instrumentos à sua disposição para poder chegar nos mesmos resultados. Claro que alguns deles vão te facilitar e outros vão te dificultar, mas eles estão à disposição do gestor.
A intenção que a gente tem é que essas 95 escolas possam servir como exemplo de aprimoramento para as escolas que vão continuar sob gestão pública, né? Então que a gente possa estabelecer também um bom exemplo para que isso possa ter replicabilidade nas práticas dos docentes, dos gestores, da Secretaria de Educação, porque no final das contas é isso, é comparar e tentar aprimorar. E até como que isso pode servir como uma ferramenta, né, de aceleração desse processo. Porque, querendo ou não, todas as escolas continuam na gestão pública, né, mesmo dentro da PPP. Exato. Porque não é uma privatização nem nada do tipo. A gente ainda, essa é uma coisa que ainda precisa ser sempre esclarecida para não ter dúvidas, porque muitas vezes a gente vê esse debate de é privatização da educação ou não, continua sob a gestão da Secretaria de Educação. A diferença é que surge um parceiro privado que centraliza, em geral, acho que você vai saber esse número melhor que eu, mas tipo, 85 contratos por escola, né? Muita coisa. Que traz uma eficiência burocrática enorme. Então, a gente diminui, na verdade, assim, acho que esse é um ponto fundamental, né? Porque a gente ainda bate na tecla, principalmente na comunicação com as comunidades, com os deputados, enfim, com toda a rede que a gente precisa mobilizar para poder fazer um projeto desse, que de fato o poder público continua sendo titular da política pública, né? Na verdade, a gente usa o privado, no melhor dos sentidos, para poder acelerar aquilo que o Estado, durante muito tempo, engargalou. Nós não conseguimos entregar aquele resultado e agora a gente tem uma pessoa jurídica que vem nos apoiar, né? Acho que... E outra coisa que eu sempre acho muito curioso não é que está sendo passado para o privado fazer isso. É que, na verdade, o privado já fazia. Já. O privado é contratado para construir. É que, na verdade, reformar. Hoje, ao invés de ter um privado que eu vou ter, eu tenho 80. E, na verdade, isso traz para o poder público uma dificuldade de gerenciamento de todas essas relações jurídicas, porque os contratos são de prestação contínua que terminam em 5 anos, eu tenho que fazer uma nova licitação, eu tenho que, enfim, mobilizar toda uma rede. Enquanto eu não fiz uma nova licitação, o serviço foi descontinuado. Então, enfim, eu tenho gargalos ali que são importantes da gente não repetir. E sem necessariamente alinhar todos os interesses, né? Porque quando você está olhando, o cara que quer construir, ele está construindo. Então, o objetivo dele é ter o melhor resultado financeiro para construir, mas não necessariamente o melhor resultado financeiro para construir é a melhor estrutura quando você está pensando em fazer a gestão da zeladoria depois. E não por outro motivo, quando a lei de PPPs foi inaugurada, a intenção era que o privado só pudesse passar a ser remunerado na prestação do serviço. Porque as obras, ou enfim, as construções, elas não podem ser feitas só para serem construídas e não estarem associadas à prestação de algum serviço. Então, na própria PPP de Minas, o privado só passa a ser remunerado depois que as reformas já estão realizadas e aquela continuidade dos serviços começa a ser realizada. E que aí traz uma questão que chama muita atenção desse projeto, né? Esse projeto traz uma série de inovações e até... pontos de coragem de fato ser uma PPP brownfield, né, de reformas tão grande, com uma amplitude geográfica tão grande num estado que é enorme e ainda por cima foi a PPP que está em recuperação fiscal também, tem essa questão, sem nenhum tipo de aporte, ou seja, o governo não está apoiando na questão da financiabilidade desse contrato, porque apesar de ter bancos, né, públicos que dispõem as linhas de crédito e tudo, isso continua sendo sempre na figura do privado. CNPJ. Está lá ele que é o avalista para isso. Então, mesmo assim, foi a PPP que teve a maior concorrência de todas, de educação até hoje, de infraestrutura social. Acho que isso colaborou em dois aspectos que para mim foram muito fundamentais. Primeiro, a criação de um sistema de competição cruzada, né, que o licitante poderia dar o bid tanto em 2 lotes individuais, a região metropolitana de Belo Horizonte e a região do norte de Minas, em Montes Claros, mas também um incentivo para que a gente pudesse ter o lote global, né, que uniria esses 2 contratos em uma única figura. Por quê? Porque para o Estado também é um custo de transação reduzido, lidar só com um interlocutor, e para o investidor que quer um ticket maior, né, porque para ele faz sentido um investimento mais robusto, eu também estou oferecendo uma solução. Então a gente teve 9 propostas divididas entre o lote global e os sublotes. E aí ganharia qual fosse mais vantajosa dentro desses formatos. Eu acho que você toca num ponto muito importante, que é a dificuldade de se fazer um projeto num estado em recuperação fiscal. Porque isso nos traz o dever de trazer incentivos para que o privado possa, entendendo os riscos de contratar no longo prazo com o Estado que está em CAPAG-C, né, capacidade de pagamento já rebaixada, ele tem um incentivo que fale, não, vale a pena investir aqui, porque aqui é uma equação de risco e retorno. Claro. Então a gente pensa nesse projeto em como que eu consigo criar mecanismos de segurança jurídica para que a gente não tenha
imprevistos. Claro que vão acontecer mudanças, é natural que se tenha, mas os instrumentos estão colocados, né? Então, pensar na estrutura de garantia, pensar numa matriz de risco que realmente sinalize e a criação, né, de uma figura de incentivo financeiro para um desempenho excepcional, né? Que aí a gente coloca uma oportunidade também dentro das obrigações originárias para que o contratado se coloque à disposição do governo para apoiar também na atividade finalística. Que eu acho que é um atestado da solidez da lei de concessões. Sim. Né? E principalmente quando a gente está olhando no cenário de teve uma desincompatibilização de um governador durante esse processo. Então não é que não é continuidade política, tudo isso é o lado político no sentido de planos de governo pouco importa nesse sentido, está se olhando um plano de Estado para o Estado de Minas Gerais de longuíssimo prazo. Eu sempre brinco assim, ainda mais fazendo projeto em ano eleitoral, né? Nós que trabalhamos em governo, eu estou já há algum tempo aí nessa trajetória, a gente sempre tem que deixar programas sólidos o suficientes para eles não serem descontinuados. Eu sempre brinco que o gestor que venha, seja ele qual for, porque o processo democrático que vai decidir, sim, ele tem que se sentir constrangido de descontinuar bons programas, né? Então o que a gente faz é criar uma base estruturada para que seja difícil, tem que ser duro você descontinuar bons projetos de PPP e concessão. E incentivado a manter o que está funcionando, né? Porque esse no final acaba sendo uma questão, a transição política é fundamental, né? Desses ciclos que a gente vive, mas a gente precisa desse incentivo de pensar de longo prazo e acho que isso dentro da PPP e das concessões é sempre muito claro. E a solidez disso, quando a gente olha do ponto de vista de investidor, eu sempre penso, né, mostro como que a gente tem de fato uma estrutura sólida para poder fazer isso e que também traz liberdade para trazer inovações. E não adianta a gente não pensar que o investidor, porque o público privado, eu preciso atrair o privado, né? Não adianta eu tentar fazer uma PPP sem ter o privado interessado. Que é de onde vai vir o dinheiro. Exato. Então, assim, não adianta a gente fingir que eu não tenho que também sinalizar ao mercado a minha robustez institucional. Então, sim, eu sempre brinco que assim, o privado, a primeira coisa que ele vai olhar não é no seu projeto, é para quem você é. Qual que é a pessoa jurídica, qual que é o arcabouço institucional, como que você vem funcionando, qual que é o seu background, de onde que você já tem histórico em PPPs ou não. Então, eu sempre acho que é importante para qualquer ente, né, preparar primeiro a casa antes de iniciar um projeto. É fundamental que a gente ligue, né, o institucional com, sim, o projeto. E eu acho que Minas já tem esse atestado, né, de bons precedentes em PPPs e concessões, especialmente porque a gente conseguiu conduzir processos, né, projetos que vêm desde a década de 2000, 2005, 2010, com muita solidez. Assim, a gente conseguiu navegar, né, por vários governos que não descontinuaram contratos. Tivemos, sim, descumprimentos contratuais? Tivemos. Tivemos default em pagamento de contraprestação? Tivemos em outras gestões. Mas aí, mais uma vez, o Instituto se mostra forte porque os mecanismos de garantia estavam lá para isso. Sim, exato. E isso é fundamental. E nesse ambiente conseguindo trazer inovações, porque dentro da política pública, no centro dela, sempre precisa estar o cidadão no final do dia, né? A sociedade. E acho que Minas trouxe a inovação do bônus por desempenho excepcional. Perfeito. Que quando a gente olha, pelo menos do ponto de vista da MindLab, né, uma empresa de educação que entra nessa arena da infraestrutura social e trabalhando já há 20 anos com toda a parte de apoiar, ser esse parceiro da execução de políticas públicas, né, para municípios e governos de estado, a gente vendo as PPPs como elas estavam antes de Minas, eram PPPs de cal e pedra. Sim. Minas é uma PPP de educação, porque, sim, ela está olhando de como que eu posso alinhar os interesses de todos que vão participar dessa história, desde do professor, porque vai estar num ambiente onde vai se sentir mais seguro, mais confortável, conforto climático e todas as questões que existem quando há uma infraestrutura melhor, os alunos também, num ambiente mais seguro e que eles vão também poder, o concessionário olhar como que eu consigo preparar esse ambiente, trazer ferramentas para ele, para que gere impacto onde a Secretaria Finalística precisa e o Executivo precisa, que é a questão de como que eu melhoro de fato os índices de educação. Perfeito. Porque não adianta a gente ter só o prédio lindo, mas no final as crianças estão aprendendo, está melhorando isso. A gente partiu dessa provocação. Belo Horizonte é uma das cidades pioneiras em, sim, projeto de PPPs em educação. E a gente identificou, a partir de um estudo qualitativo e quantitativo que foi feito, que embora tenha tido uma redução do tempo do diretor alocado para atividades administrativas com a PPP, porque ele se libera, né, dessa zeladoria da escola, sim,
isso não se refletiu na melhora do índice educacional necessariamente. Então não houve uma causa e efeito em relação a o fato de ser uma PPP ou não, do André Sadi com a Universidade Fluminense. E a partir dessa provocação a gente pensou, cara, como é que a gente consegue incentivar que a parceria público-privada ela seja também um instrumento, porque ela assim o é, né, uma forma, um meio, né, à disposição do gestor público, para poder conseguir atingir aquilo que nos importa, que é a melhoria dos indicadores educacionais. Sim. Preservando, obviamente, a docência, o pedagógico, a instrução com o poder público, isso é insubstituível, mas como que o privado consegue se colocar como um parceiro para essa atividade? Como é que ele também pode ser veículo para isso? Sim. Porque, cara, ele tem muito mais traquejo, ele tem muito mais facilidade, ele tem muito mais conhecimento, ele tem muito mais eficiência neste lugar, né, de ser apoio para o poder público para desenvolvimento dessas atividades. Então, a criação do bônus por desempenho excepcional foi uma tentativa de, primeiro, colocar o privado como um parceiro da administração pública, se assim ele o quiser, porque também não está dentro do escopo obrigatório. Nosso escopo obrigatório é, de fato, a reforma e a prestação dos serviços de zeladoria, enfim. Mas se ele estiver mobilizado ali dentro dessa escola, se ele quiser se colocar como parceiro do poder público, ele tem um incentivo para propor, o poder público poder pactuar com ele atividades que possam ser interessantes e que tenham esse impacto, e, obviamente, isso refletir dentro da contraprestação que ele recebe. Então, eu incentivo, né, essa pessoa física e jurídica a se colocar à disposição do poder público e também ser remunerada para isso, caso os indicadores finalísticos sejam atingidos. Ah, mas eu consigo estabelecer uma relação de causa e efeito necessariamente? Talvez não, mas eu preciso entender que o fator contributivo tá tudo bem. Tá tudo bem, ele já foi eficientemente medido para isso. E porque quando você olha até de maneira econométrica, aí um pouquinho mais descendo alguns degraus de profundidade aí, mas olhando de maneira econométrica, o benefício de você melhorar o IDEB versus o que está sendo pago, isso se paga assim, muito fácil em termos dos benefícios que acontecem de fato, arrecadação, melhoria econômica do Estado e tudo isso. Então, acho que assim, a gente vai estar desenvolvendo uma política pública na veia. Então, isso por si só já tem um enorme valor, né? Então, a gente está entendendo agora que vamos melhorar essas escolas, mas a infraestrutura física ela também tem influência sobre o desempenho desses alunos, né? Porque quando a gente pensava em infraestrutura física falando só de cal e pedra dentro de uma escola, né, a parede, a janela, isso já impacta. Porque se você trancar os alunos dentro de uma caixa preta sem janela, já não vai ser a mesma coisa do que se eles estiverem numa escola biofílica, que eles enxergam, né, têm acesso a áreas verdes, esse tipo de coisa. É diferente já. Isso já tem N estudos que provam, porque tudo dentro de uma escola tem impacto, fato, no desenvolvimento daqueles alunos ali. Mas, quando a gente olha também para quando existe tecnologia da informação, comunicação, que está dentro do contrato, você abre outros caminhos para você poder pensar em outras coisas também já, materiais até de apoio, até a questão de bibliotecas hoje que existem dentro das escolas. Bibliotecas, quando a gente visita hoje em escolas públicas, elas são, em grande parte, um lugar para guardar dicionários e Chromebooks, ou algo do tipo. Não necessariamente elas são bibliotecas como eram na época que eu estudei na escola. Então, para o privado ali, o concessionário, olhar e falar, pô, eu vejo uma oportunidade de colocar alguma coisa aqui para uma vivência diferente, que é uma ferramenta para os professores, se porventura eles acharem que é útil usar. Pactua isso com o setor público e com o poder concedente e conseguir colocar, e isso gera impacto, e manter esse olhar de quais oportunidades que eu posso trazer para cá. Porque o bônus, na minha opinião, ele é assim, brilhante na função dele, porque ele não ameaça o equilíbrio econômico-financeiro. De forma alguma, ele é completamente extra-contratual. Exato. Mas ele traz uma questão de, se fizer, ele traz então um alfa, entre aspas, uma rentabilidade maior. Porque não adianta a gente não fazer isso com incentivo. Isso aqui é uma relação que, obviamente, precisa estar equilibrada entre incentivos e obrigações. Então, o que a gente queria era, cara, eu não sei quem que vai ser esse investidor, eu não sei qual é o apetite dele, eu não sei como é que ele vai se colocar dentro dessa cadeia que a gente está propondo. Então, eu vou te garantir o seu retorno, né, dentro, obviamente, da matriz de risco, aquilo que a gente está colocando como obrigação na partida, para o pacote básico. Agora, eu vou abrir uma janela de oportunidade para que a gente possa fazer isso junto. E aqui, Ivan, eu acho que tem um reconhecimento de que uma relação de parceria público-privada, ela tem que ser uma relação consensual, construtiva, tem que ser de fato uma relação bilateral, que não tem uma imposição do poder público e muito menos do privado. Então, a gente colocou janelas de negociação. Vamos sentar, vamos adequar, vamos colocar o que é importante para mim e eu vou te remunerar. E como já existem, né?
Porque Sim. toda a questão, os contratos eles passam por períodos de revisões, de revisão por exemplo, 5 anos ou algo do tipo. E é uma parceria de fato, né? É todo mundo olhando para os mesmos objetivos. Quando você consegue alinhar direito o contrato, fica muito mais fácil de ver isso acontecer. Perfeito. Eu sempre falo a história de... Acho que a maior visão do porquê que a gente acredita tanto em PPPs é a questão do... Eu estudei numa escola de ponta, e que era parede com a comunidade de Paraisópolis. E ver aquela diferença brutal que tinha, sendo que tinham escolas ali também do outro lado do muro. Pensar que tem 1 metro de muro que estava dividindo assim, dois mundos, né? Dois mundos completamente diferentes, onde tinha todo e qualquer tipo de inovação dentro das escolas, dentro da sala de aula. E olha como que isso é legal, porque escolas públicas elas não estão destinadas apenas a um público de baixa renda. Obviamente todo mundo pode ter acesso. Pelo contrário. E é tão engraçado que nós que vivemos a realidade de Belo Horizonte, que já tem PPPs, né? Eu vejo gente da minha família que tem condições financeiras suficientes para colocar um filho em qualquer escola privada, que está concorrendo às filas, né, das unidades de atendimento da PPP, porque independente dela ser pública, ela virou uma referência. E vou te contar que nós, particularmente, somos fãs extras da PPP também, porque um dos nossos diretores, inclusive, que é responsável por todas as soluções educacionais... Veio de lá. A filha dele estudou em uma das escolas da PPP. Ah, que legal. Então, ele tem uma referência ótima e tudo isso. E acho que esse que é o ponto. Porque quando você olha do modelo de negócios, e você pensar que você pode pegar 95 escolas, né, que é um volume de, acho que era 70 mil alunos, alguma coisa 70 assim. mil alunos. 70 mil alunos que serão atendidos pelo contrato. Então, você está olhando para uma possibilidade de um ponto de contato para um cliente enorme, versus vender na escola que eu estudei, que tinha 1.000 alunos. Exato. E o custo de venda também é complicado, porque negociar essas coisas, quem trabalha no setor de educação privado sabe que isso não é trivial, você vender para uma escola privada, convencer também tem seus percalços. Então, em termos de modelo de negócio, é muito mais interessante você olhar para um contrato de 25 anos, que você tem estabilidade, né, de recebimento, garantida pela lei de concessões, todos os sistemas de garantias, e que te incentiva a olhar como que eu posso trazer inovações para isso. Com certeza. Acho que isso vai criar um ambiente onde as escolas públicas têm a oportunidade de gerar inverja num futuro não muito distante para escolas privadas. E outra coisa, no fim das contas, se eu tenho um privado já mobilizado, que já está dentro de um cronograma, né, de recebimento, de obrigações e tudo mais, a inovação tecnológica, ela não espera o governo se planejar. Não. Ela não espera eu ter que natural. elaborar um edital de licitação para poder... O poder público, às vezes, não vai saber nem fazer o descritivo do serviço, porque já está lá na frente aquilo que é a solução que eu estou querendo encomendar. No caso que eu tenho, né, uma PPP e esse privado já está mobilizado, eu tenho uma relação privado-privado, né, no sentido de que a concessionária pode adquirir determinada solução, que o poder público não entra dentro dessa relação. Ao mesmo tempo, quem vai ser o destinatário final é o aluno, consequentemente o poder público também. Então, acho que tem um ganho-ganho aqui, né, da gente conseguir usar a iniciativa privada como veículo para facilitar num mundo de inovações que acho que na educação isso é ainda mais evidente. Né? E acho que mais do que só a iniciativa pública é questão do contrato, é um arranjo diferente, porque, de novo, a iniciativa privada já está lá. Você olha a quantidade de recursos que são direcionados para a educação, a quantidade de licitações para comprar tecnologias Brasil afora. A diferença é comprar a tecnologia direto a partir do momento que o setor público decidiu que isso é necessário e aí faz a licitação, todo o custo burocrático que existe, porque é necessário fazer isso, mas o quanto que a PPP traz eficiência para isso. E medido por eficácia, porque também tem essa. Colocou alguma coisa que não necessariamente fez sentido, teve pouco impacto ou nenhum impacto, você vai ser remunerado de acordo com pouco impacto. Acho que o nosso desafio aqui é a gente conseguir extrair desse instrumento o melhor dos mundos, né? A gente conseguir trazer exatamente isso que você está colocando, mas o poder público também se permanecer fiel no seu dever de fiscalizar, de acompanhar, de cobrar, porque no final das contas é tudo uma matriz criada para você poder gerar resultado, mas eu preciso acompanhar e fazer com que isso funcione. De induzir inovações. De induzir inovações. Porque esse também é o ponto. O setor público, da maneira que eu vejo, o governo tem a responsabilidade de ser esse indutor de inovações, de ser esse gestor de grandes vultos de recursos em prol da sociedade, né? E de ser, de fato, esse
gestor, esse verificador de falar tá indo, não tá indo, tá para cá ou para cá. Eu falo que o governo tem muito mais a característica de se tornar um public equity quando você está falando total. disso do que qualquer coisa. Ele está ali como se fosse um dos sócios dentro da PPP e falando isso aqui tá errado, isso aqui é para lá, isso aqui é para cá e conseguir direcionar isso, mas sem nunca perder essa posição de quem está dando o tom para onde que as coisas vão é o governo, mas o governo traz as necessidades. E eu acho que é por isso que é muito importante, primeiro, divisar as responsabilidades de parte a parte, inclusive entendendo, né, o que cabe, continua cabendo ao Estado e o que é agora delegado para a iniciativa privada. Isso vai ter uma interface, não tem como, porque no final das contas o ambiente é o mesmo, a vivência que está sendo colocada ali é a mesma, mas se eu utilizo esse instrumento para poder facilitar o trabalho do pedagógico, do diretor e que eu consiga alinhar esses incentivos, alinhar essas responsabilidades, eu acho que é o melhor dos mundos. A gente já vem trabalhando isso. Quando a gente apresentou o projeto da PPP de Minas Gerais, eu fiz uma reunião juntamente com a Secretaria de Educação com os 95 diretores de escolas. E era muito engraçado, porque os 95 diretores de escola me diziam o seguinte, cara, quanto antes você conseguir trazer tudo isso que você está trazendo do projeto para partida, eu já preciso disso, já é uma demanda Sim. que eu tenho. Então também eles veem como uma janela de oportunidade para melhorar o trabalho deles. Então assim, acho que é isso, é conseguir criar o poder público como sendo destinatário da política pedagógica que o professor já exerce, mas também trazendo a iniciativa privada para trazer soluções que nunca antes a gente teve a oportunidade de ter. E quando a gente olha para a questão agora também dessa necessidade que já é latente, que já existe, quando a gente fala da PPP de Minas Gerais, ela de fato inaugura uma nova fronteira nas PPPs de infrasocial, porque o Brasil viveu uma dificuldade grande de conseguir fazer a universalização da educação básica. Sim. Mas isso já é um fato vencido. Uhum. A qualidade que agora é o novo desafio, mas então isso traz a questão de não é só construir escolas. A gente teve as PPPs que foram de construção, seja do CELS, daqui de São Paulo, do SP Belo Horizonte também, São Paulo, do Estado, mesmo de Belo Horizonte e por aí afora, Paraná, entre outras. Mas a questão o desafio agora vai ser conseguir reformar as escolas que existem numa velocidade recorde. Porque o Ministério da Educação já identifica aí um gap de infraestrutura na casa de 250 bilhões de reais. Isso do Ministério hoje, sem olhar necessariamente na adaptação para a educação integral e tudo isso, que esses números começam a crescer muito. E a gente está falando só de CAPEX. Então, eu acho que Minas ela dá o tom de ter conseguido inaugurar em larga escala isso, com dificuldades geográficas importantes e dando o tom para o usuário no centro, o aluno no centro, o cidadão no centro. Acho que esse estoque de infraestrutura, o Brasil vive uma nova onda de infraestrutura social porque o nosso estoque ainda é muito grande. Então, assim, a gente fez muitas concessões econômicas como rodovias, ferrovias, enfim, porque era o que existia naquele momento. Hoje você já vê que a gente já vai encontrando mais dificuldade porque os grandes já foram. Sim. No caso da infraestrutura social, o estoque ainda existe de forma muito alargada. Então, se eu estou falando de um universo de 4 mil escolas e estou fazendo 95, você imagina o quanto que eu consigo replicar esse projeto. Sim. Inclusive, nossa intenção, na verdade, já é ir fazendo outras rodadas para poder já se criar essa plataforma dentro das PPPs de escolas em Minas. E outra, acho que a educação ainda tem recursos destinados especificamente para a área, que é algo que a gente consegue trabalhar orçamento, porque nós estamos falando necessariamente de concessões em que o Estado tem que colocar recursos. Então, mesmo para um Estado em dificuldade financeira como Minas ou como Rio Grande do Sul, que eu estava antes, também se destinam a fazer PPPs de escolas, porque a gente consegue manejar o orçamento para isso. E outra coisa, acho que o fato hoje é como que eu consigo melhorar essa infraestrutura escolar que eu já não dei conta. O Estado já tentou fazer isso via ata de registro de preço, via pregão, via concorrência, e nós não conseguimos. Então, acho que agora vamos tentar um novo instrumento. E principalmente necessidade de financiamento. 100%. 250 bilhões de reais... Não tem como se alavancar isso. Não, o Estado de São Paulo mesmo, você veja a situação, o Estado de São Paulo tem uma necessidade de 55 bi, mais ou menos, de necessidade de investimento em infraestrutura escolar. Ele tem a capacidade de investir 1 bi por ano. E outra coisa, eu estou falando de, por exemplo, no caso da PPP de Minas, só para dar um exemplo, é 1 bi de investimento previsto e eu estou prevendo o prazo de reforma em 18 meses. Sim. Quando que o Estado conseguiria colocar à disposição 1 bi para 18 meses? Isso Então, assim, PPPs são um instrumento de gestão fiscal? São.
É importante a gente também entender isso. De financiamento. De financiamento e de gestão do Estado para poder conseguir, dentro de uma restrição fiscal, antecipar investimento, ter resultado, mas ao mesmo tempo assumindo compromissos de longo prazo. E mesmo dentro de abundância fiscal, porque, de novo, você traz uma maneira que eu fico falando que é o chocolate que emagrece, né? Porque ninguém perde nessa história. Você está falando, o aluno vai estar numa escola melhor, e ainda se tiver os incentivos como, por exemplo, o bônus para o desempenho excepcional, ele vai estar numa escola que ainda por cima vai estar preocupado se ele está aprendendo, que vai ter muito mais ferramentas ali disponíveis para ele. Quando a gente está olhando para a questão do professor, o professor está numa situação que ele vai estar também sendo mais valorizado, com uma infraestrutura melhor, mais seguro, mais confortável. Acho que o nosso problema hoje não é entender que as PPPs são importantes. Isso acho que, independente até de colorações partidárias, a gente já vem avançando muito nessa pauta. Se entendeu de fato como um instrumento. O Brasil hoje é o mercado que mais faz concessões em PPPs no mundo, né? Sim. O pipeline que o Brasil tem colocou ele na rota global justamente porque nós ainda temos um déficit de infraestrutura significativo em qualquer área. E na infraestrutura social ainda mais. Acho que a nossa grande dificuldade agora vai ser conscientizar subnacionais em especial, estados e municípios, a conseguir estruturar projetos e a gerir projetos. Porque a PPP, agora que eu estou celebrando o primeiro contrato da PPP de Minas, é agora que a história começa. Né? Então, assim, também garantir capacidade institucional para responder a todos os desafios que vão vir no longo prazo é fundamental. E capacitar, né? Só que a grande questão é que hoje o universo da educação ele tem outras 500 obrigações de outras ordens. Eu preciso conseguir trazer a centralidade da PPP com todas as disciplinas que se exige para poder conduzir um contrato, para poder ter as discussões regulatórias sofisticadas que a gente tem dentro de uma ilha, entende? Que não está convivendo com o que eu, que estruturo isso, passo o dia inteiro discutindo. É duro porque quando você olha, por exemplo, Minas Gerais, obviamente, tem uma estrutura de pessoas muito diferente, né? Da Codenji, né? Não é quando você vai, por exemplo, para uma cidade menor, dentro, porque a gente estava falando antes de Salinas, vai falar Salinas vai fazer uma PPP ou algo do gênero. Vai ser complicado. Não, e tem um desafio aqui, acho que assim, primeiro de você conseguir esse disclaimer que você fez da privatização com a concessão, isso é algo que às vezes parece óbvio, mas é a primeira plataforma que a gente precisa ter. Primeira barreira. Segundo, conduzir um processo que vai diminuir o seu custo de transação lá na frente, porque você vai reunir vários contratos, ele traz uma estruturação mais alongada. Então, eu estou falando de um projeto que eu vou demorar 18 meses para poder estruturar. Sim. Eu mobilizar um município para poder conduzir isso já tem uma dificuldade de você conseguir mover a máquina em prol disso. Depois eu vou precisar também trazer as disciplinas de gestão desse contrato. Então tem uma cauda longa, né, desses projetos de PPPs e concessões que tem que ter um trabalho realmente de letramento, de aculturamento. Eu acabo dando muita aula, né, em instituições como o INSPER, Fundação Dom Cabral, para municípios. E é muito engraçado como que hoje as pessoas já estão até tendo um pouco mais, né, de contato a respeito do tema, mas se eu não tiver isso junto com uma robustez política de bancar o projeto, não acontece. Então eu tenho que unir as duas coisas. Eu tenho que letrar o técnico e conseguir a chancela política para o projeto poder ser desenvolvido como um projeto de Estado, que é o que você falou. E de bons exemplos, né? Porque, por exemplo, acho que a PPP de Minas vai ser agora também um marco para poder mostrar justamente, né, como esse novo modelo funciona e entrega resultados rápidos. Que nem a gente viu a questão de as PPPs acabam construindo mais rápido as escolas, e isso é um fato positivo, né? Porque funciona como a PPP funciona como uma ferramenta de aceleração de equidade. Exato. Né? De você poder entregar mais dignidade mais rápido, seja no município ou no estado, dentro das escolas, e até não necessariamente escolas. Quando a gente está falando de infraestrutura social, a gente está falando de dignidade como um todo. Porque você está falando de saneamento, hospital, coisas que, né, a gente ainda enfrenta dificuldades no Brasil, mas são de fato básicas. Né? É uma coisa que a gente precisa, como nação, superar. A questão do saneamento, por exemplo, o fato de a gente ter ainda quase metade da população que não tem saneamento básico, a gente vê municípios que ainda têm, às vezes, 1% só de cobertura de saneamento básico. Isso é uma questão crítica para o nosso país, porque isso é dignidade para as pessoas. E não por outro motivo, só pegando um exemplo rápido do saneamento, o novo marco, quando inaugura que 2033 tem que ser o ano em que a gente vai estar universalizado em esgoto e em abastecimento de água, o que ele gera, no fim das contas, é um incentivo para que a gente possa correr mais rápido. E como que a gente corre mais rápido? Qual que é a resposta que todos os estados e municípios estão dando? Parcerizando. Ou seja, é o reconhecimento de que para a gente poder ser ousado o suficiente, o Estado não dá conta sozinho. Que acho que vai um pouco também do efeito que a gente está tendo, terá, espero,
do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele estipula as metas e objetivos para o país de 10 em 10 anos na área específica da educação, olhando desde aprendizagem na idade certa, mas também, pela primeira vez, ele traz questões de infraestrutura e olhando para já esse novo momento de que inovações precisam estar dentro da escola também, porque tem que lembrar, né? A gente está vivendo num mundo de chat GPTs, Claude e derivados que estão mudando a nossa relação com absolutamente tudo. E se antigamente, né, quando eu estava na escola, acontecia aquela ideia de, pô, a gente está preparando os alunos para entrar numa faculdade sem saber nem qual que vai ser o emprego que vai estar disponível para eles ali. Vai ser já uma coisa muito diferente. Hoje em dia, isso é ainda maior. E a dificuldade de construir políticas públicas para isso foi ali o motivo do Plano Nacional de Educação ter sido o projeto de lei com o maior número de emendas, se não me engano, acho que da história do país. Foram mais de 3.500 emendas propostas. Então, foi uma discussão ampla e lá traz uma série de objetivos, inclusive de aprendizagem na idade certa e da questão da infraestrutura. Não da infraestrutura dela todo mundo estar universalizado dentro da escola, mas de fato ter a infraestrutura digna para esses alunos, porque já se identifica que isso é um desafio. E acho que isso vai empurrar muitos entes federativos a pensarem de como que eu posso usar ferramentas para acelerar isso, porque é lei. Então, ele tem que correr atrás para E o que é legal é que a PPP, sendo um instrumento, ela também não te traz a resposta de que tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele jeito. A gente vai modulando o projeto a partir das necessidades que se identificam. Claro que eu tenho as vedações constitucionais, aquilo que eu preciso respeitar, né, do que se reserva a titularidade do Estado, que não pode nem ser delegada, mas a gente pode ter um universo de escopos a serem construídos. Se você olhar, por exemplo, o PPP, vai ter merenda, não vai ter merenda, vai ter transporte, não vai ter transporte, vai ter BDE, né, que é o bônus de desempenho excepcional, ou não vai ter. Isso aí a gente consegue ir modulando a necessidade do Estado. Então, isso que é importante dizer. Não significa que um projeto necessariamente é replicável a todas as outras realidades. Eu estou fazendo um projeto hoje, né, em Minas, para a região metropolitana de Belo Horizonte e para o norte de Minas, que pode ser que quando eu vou olhar as necessidades do triângulo, eu vá ajustar o escopo e seja diferente. O instrumento facilita que você faça isso. Eu acho que você trouxe do Minas é um país, tem muitos Brasils dentro do Brasil. Né? Então, exatamente. Quando você vai olhar as necessidades, por exemplo, de Porto Velho, que está modelando PPP, são diferentes das necessidades, por exemplo, mas isso que é o mais incrível, porque Rio Grande do Sul. Não se deslegitima o instrumento, pelo contrário, ele se adapta a essa realidade. Exato, e porque, de novo, ele é muito mais uma ferramenta de gestão e de financiamento do que, de fato, uma questão de como que a educação tem que ser ou como que tem que ser aquilo. Da mesma forma, seja para quando a gente está falando dentro de educação, quando está falando dentro de hospital, ou dentro de saneamento, ou de qualquer questão. Sabe que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente sempre fala, né? Só para trazer um breve exemplo, porque eu acho que é justamente o que você está colocando. A gente sempre fala que projetos de hospital tem aquela diferença entre bata branca e bata cinza, né? A atividade finalística vai estar ou não vai estar. E geralmente a gente, né, em estados, a gente fala, pode ter uma resistência muito grande a você colocar o serviço médico hospitalar dentro do escopo do projeto. No Rio Grande do Sul, eu estava lá, né, modelando um hospital que agora está publicado, você não tem médicos concursados. Então, você não tem médicos que são do Estado. Então, na verdade, lá a única opção que se tem é ter bata branca. Sim. Então, você vê como é que você consegue, né, usar os institutos a depender da característica. Até o próprio Paraná hoje, ele tem 100 escolas que estão dentro de um acordo via organizações sociais, que não é uma PPP, mas ele até traz professores também CLTistas trazidos por essas organizações. E tem a PPP com só professores concursados e sem trazer nenhum professor CLT. Porque, de novo, tem que se adaptar às necessidades locais e de cada uma das realidades e as diferentes maneiras de fazer isso. E aí a gente tem duas adaptações. A adaptação de como que esse projeto nasce, que é isso, mas, ao mesmo tempo, como que um projeto de longo prazo também vai se adaptando ao longo do tempo. Exato. Que aí eu acho que é o ponto que você traz, de que a educação está mudando e está transformando. Isso não é um problema. Pelo contrário, é justamente quando o contrato vai conseguir albergar todas essas transformações. Porque hoje a gente já discute, né, qual que é o nível que eu posso alterar um contrato de concessão. Meu amigo, cada vez mais de forma alargada a cumprir a finalidade social que a gente tem ali. Então, hoje, falar em aditivo num contrato de concessão não é natural. Não é algo que a gente tem que demonizar. Pelo contrário, se é um contrato vivo, relacional, lacunoso, a gente tem que adaptar ele. É fundamental e está aberto para isso ter, que você também trouxe a questão
de estar preparado para poder fazer essa gestão ao longo do tempo, porque isso será necessário. E aí eu acho que tem um trabalho que a gente precisa fazer, e eu acho que, novamente, a concessionária, ou qualquer privado que venha apoiar, precisa estar muito aderente ao governo em relação a isso, que é construir esse relacionamento com quem vai viver esse contrato. Então, é como que eu consigo trabalhar isso com toda essa rede de atores para que a gente possa também construir soluções contratuais adaptáveis a partir do que está vindo da demanda do território, o que está vindo das pessoas que também estão construindo. Porque aí eu ligo as duas pontas, eu consigo entender como é que essa governança privada social está sendo realizada para que ela também se espelhe na governança público-privada. Então, acho que o dever da concessionária é ela que está nesse meio, é ela que está vivendo essa realidade nas escolas, ali na comunidade, né, ali com os professores, com os alunos, e ela pode ajudar a pautar o governo também nas decisões de política pública. Ela não substitui, mas ela atua como um ator necessário para que a gente possa aprimorar aquilo que está vindo de demanda social. Porque, de novo, já existe isso, esse diálogo entre o privado e o público é fundamental, não a ser algo demonizado, enfim. Visto de maneira negativa ou algo do tipo. Pelo contrário, isso já acontece naturalmente, querendo ou não. As inovações acontecem mais rápido no privado, mas não necessariamente a indução dessas inovações da necessidade ela deveria estar no privado. Exato. Muitas vezes o privado olhando para o setor público e falando, pô, tem uma oportunidade aqui. Você já pensou nisso? E aí começa. Daí que vem também manifestações de interesse privado, procurando outras maneiras e outras coisas para poder... Na verdade, isso já existe um reconhecimento por parte do próprio arranjo jurídico, né, brasileiro de que os privados podem se apresentar para o poder público para poder propor soluções, né? Sim. Então estão aí as manifestações de interesse, como você colocou, estão aí os diálogos competitivos que agora estão... Então, assim, nós já temos portas de entrada. Exato. A grande questão é, para que eu vou esperar uma porta de entrada se o meu contrato de concessão de longo prazo já pode ser o veículo contratado para isso? Para que eu vou ter que fazer uma contratação apartada se eu já posso ter isso dentro de um contrato de longo prazo? É isso, e até na questão da execução da política pública, né? E acho que a questão de vocês estarem dando, em Minas, terem dado o tom para esse novo... essa nova leva de PPPs com valor agregado finalístico, que acho que é fundamental de sair só da infra, mas entrar na parte de o que é de fato o finalístico da educação, porque já tive essa conversa N vezes com algumas pessoas, mas é a questão de, quando você olha para o objetivo de uma ponte, levar de ponto A a ponto B. O concessionário vai ser remunerado de acordo com a eficiência, segurança ligada ao objetivo finalístico de levar a ponto A a ponto B. O objetivo finalístico de uma escola não é Sim, o ligar banheiro algo, está limpo e a luz está acesa. Perfeito. Esse é o básico, essa dignidade que é fundamental. Mas o objetivo finalístico é, de fato, construir um futuro melhor para aqueles estudantes que estão ali e dar dignidade para o professor. Exato. Segurança alimentar passa por isso, tem um monte de coisas aí. E é aí que está, quando você traz esses bônus, esses outros incentivos para que isso aconteça, a gente começa a dar um passo. E já você servindo como referência, Maceió, né, que já trouxe uma PPP trazendo, além do bônus por impacto, né, que eles chamaram, acho que bônus por impacto finalístico, se não me engano, eles apresentaram no Roadshow, apesar do edital ainda não estar publicado, mas foi anunciado pelo prefeito, na época o JHC, e também trazendo a questão de ser a primeira PPP bilíngue, porque eles têm uma característica de bilinguismo na cidade já, que já tinham algumas escolas, e eles têm escolas que operam pelo modelo de OSC também, já, que por conta daquela questão do bairro, que teve aquela questão de afundar, da Braskem, que quando eles ressarciram a cidade, né, eles construíram essas escolas e tal, e elas são geridas por OSC, que são escolas bilíngues, e com uma infraestrutura linda, e tudo funciona muito bem. E, de novo, entra naquela das escolas públicas que eu tive a oportunidade de visitar, elas têm... elas geram inveja para muitas escolas privadas, assim, não perde nada. Escolas incríveis e já está trazendo essas novas inovações. E isso vem, com certeza, pelo exemplo de Minas, por ter superado essa questão, porque lá também é brownfield. Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que, assim, eu que tenho uma trajetória em entes subnacionais, muitas das fronteiras das PPPs foram rompidas por projetos que um estado ou um município comprou uma ideia pela primeira vez
e topou a ousadia de testar e tentar, porque nós ainda não temos todas as respostas de como vai funcionar um bônus por desempenho excepcional, mas é uma proposta que está colocada e que vai ser co-construída junto com o concessionário e que isso já serve de exemplo para outros municípios que você está me contando. E eu acho que é assim que a gente vai fazer nas grandes revoluções. Elas vão começando na inovação, mais uma vez reforça que o instrumento ele é um quadro, a gente pode preencher ele de diversas maneiras possíveis, mas a gente vai testando e alargando, né, essas possibilidades. E eu acho que quando a gente vai falar de infraestrutura social, a gente também tem que lembrar que muitas vezes, quando a gente fala sobre isso em setores como rodovias, não se alarma, né? Quando a gente vai falar de infraestrutura social, parece que a gente está rompendo alguma fronteira ali, sendo que, na verdade, a gente está usando o mesmo instrumento, a gente está adaptando ele para realidades diferentes, mas é o mesmo instrumento. Então, não existe uma vedação a também fazer essa tentativa adaptativa. Veja você, e aí só trazendo um exemplo também paralelo, mas que exemplifica um pouco isso que você está trazendo, quando a gente começou a fazer concessão de rodovia durante toda essa vida, a gente fazia com cancela de pedágio. Hoje em dia não se existe outro modelo a não ser o que a gente chama de free flow, que é a passagem livre. Isso nasceu de uma adaptação de contratos de concessão existentes, porque a tecnologia avançou e a gente precisou responder isso à altura. O que as empresas começaram a fazer? Sugerir a troca disso no próprio contrato. Só fazendo um paralelo para poder dizer, na educação isso vai acontecer também. E a gente não tem que ter medo de ter essas discussões e adaptar os nossos instrumentos ao que vai surgir. E é possível fazer testes também, né? Claro. Porque se por um acaso entra na revisão do contrato e alguma coisa foi feita de uma maneira que não fez muito sentido... Sabe que Minas tem a primeira PPP de presídio, né? Também na área social. Ribeirão das Neves. De Ribeirão das Neves. E quando eu estava como secretário no Rio Grande do Sul, a gente foi fazer a segunda, que era a PPP de Erechim. E existia uma discussão que era, quando Minas fez Ribeirão das Neves, eu tinha uma matriz de 300 indicadores de desempenho, o que completamente inviabiliza você medir o resultado de um contrato. É muito complicado para um Muito complicado, exato. Um custo de transação e regulatório muito grande. Quando a gente foi fazer a do Rio Grande do Sul, a gente estabeleceu um modelo que eu pensei que era assim, cara, vamos fazer um sandbox de indicadores de desempenho. Então nós vamos fazer uma proposta de indicadores de desempenho, não significa que eles vão passar a valer já no D+1, nós vamos propor, nós vamos medir esses indicadores ao longo de 9 meses, vamos ver o que funcionou, o que não funcionou. Cara, isso aqui eu imaginei lá atrás e não rolou. E nós vamos propor conjuntamente, poder concedente e concessionária, quais que serão os indicadores definitivos ao longo do resto do contrato. Estou trazendo isso por quê? Porque os contratos de concessão também podem ser essas incubadoras de novidades que você testa e se não funcionou, você volta atrás, você repactua, você tenta novamente. Então acho que é isso, assim, se eu tenho uma nova solução, se eu tenho alguma coisa, eu posso propor para o meu concessionário. Meu concessionário também pode me propor. Eu posso construir isso de uma forma conjunta que a gente meça resultados. E se eu consigo trazer isso para uma métrica de avaliação, eu consigo respaldar a decisão pública de adaptar o contrato com muito mais dados, né? Com muito mais facilidade. No final das contas é isso, gestão pública por evidência. A PPP traz evidências que eu posso, né, tentar internalizar. Exato, e que nesse momento, especificamente falando da educação, é muito importante, porque o Plano Nacional de Educação ele foi pautado na gestão baseada em evidências e ele traz uma questão... Uma outra lei que foi sancionada, paralela a ele, que é fundamental para a execução dele, que é o Sistema Nacional de Educação. Sim. E, basicamente, o que o Sistema Nacional de Educação traz é uma maneira... Assim, o maior benefício, na minha opinião, é a questão da coordenação dos dados e uma base de dados integrada possível para você poder justamente fornecer o que é necessário para entender o que está funcionando, o que não está funcionando e ir direcionando as políticas públicas. Porém, quando a gente olha dentro do Fundeb, tem a questão do VAR, que é o valor variável por aluno. E aí, quando você vai olhar de fato como que está funcionando isso dentro das secretarias, eles têm dificuldade de fazer frente à necessidade de dados. Maceió já está trazendo para dentro do contrato a gestão desses dados para poder fazer frente a isso e às necessidades da política pública. Olha que maravilha. Você vê como que o poder público também consegue, tendo o apoio da iniciativa privada, balizar as suas decisões a partir de informações que são geradas na ponta e que eu não preciso ter o ônus. E aí o que eu acho que é interessante nisso, né? É a iniciativa privada se colocar de uma forma estratégica como parceira do governo para além dos limites contratuais. É isso. Como que eu consigo também construir uma relação de confiança numa parceria? Foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, muitas das concessionárias conseguiram nos gerar dados para poder fazer política pública baseada em evidência na saúde, que eu conseguia mapear, né, nas concessões de rodovia, nas concessões de hospitais, nas concessões de escolas, como que estavam cada um dos indicadores. Então eu consigo formar uma rede que vai para além dos contornos daquele contrato em específico, mas vira dados para poder se fazer política. Exato, o que é fundamental.
Porque senão é que nem voar um avião sem os instrumentos para poder O entender Estado pra não onde consegue tá estar em todos os lugares, não consegue Não. gerar informação para absolutamente tudo. A gente tem uma dificuldade, de fato, de espraiar os braços do Estado para, né, todo Que é o muito território. grande. Porque é muito grande. Você imagina, Minas tem 853 municípios. Eu não consigo estar ali presente em todos os estados. Mas eu tenho uma concessionária em 34 municípios, como eu vou ter agora, me gerando informações a respeito de 70 mil alunos. Pode ser um pedacinho de um todo, mas é um pedaço importante. Não, e que seja por amostragem, né? Exato. Pelo menos já mostra quais são políticas que estão dando certo, o que não pode não estar funcionando e ajustes a serem propostos. E consegue, aí eu acho que vem a grande questão da gente também fazer projetos que sejam sempre um background de outros. Como que eu consigo também depois fazer uma avaliação ex post dessa PPP para ela poder me gerar insights para novas rodadas de parcerias público-privadas. Porque é isso, né? No fim das contas, eu tenho que também ter uma curva de Exato. aprendizado. E aí entra, quais você já identifica que foram os aprendizados da PPP de Minas? Cara, eu acho que a gente teve um bom modelo que eu, enfim, incentivo replicar e faria isso em outras, que é essa competição cruzada de slots diferentes. Eu acho que a gente conseguiu aqui ampliar a competitividade para players que tinham um apetite menor e players que têm um apetite maior. Eu acho que isso é um modelo muito interessante. E outra coisa que eu acho que foi fundamental, Ivan, é a gente construir um projeto que desde o início ele tenha essa interlocução direta com as comunidades e com o território. Ter feito uma reunião com os diretores, o primeiro slide que eu fiz quando eu fui ter uma reunião com os 95 diretores das escolas, era explicando o que é privatização e o que é uma concessão. Foi exatamente o ponto que você falou. Porque eu acho que isso a gente consegue aproximar de fato e é muito engraçado, porque a primeira reação deles talvez fosse a resistência e depois já foi entender que aquilo ali poderia facilitar e muito a vida deles. Então, acho que essa abordagem pública também, ela me deixa como um aprendizado, como que a gente faz isso, não quando você lança o edital, mas quando você constrói toda a narrativa de um projeto e quando o contrato está firmado, ela também precisa começar desde a partida. Então, acho que esses são janelas de aprendizado. Acho que oportunidades de melhoria é a gente entender desde logo qual que é o estudo de demanda que a gente vai fazer para escolher essas escolas. Eu acho que olhar a rede toda e, eventualmente, escolher a partir de um critério que entenda vulnerabilidade, desempenho no próprio IDEB, né? Como que a gente também consegue olhar não só para a infraestrutura física, já que eu estou querendo usar a PPP também para poder chegar em resultados de impacto, que o meu diagnóstico também parta de unidades que possam ter mais necessidade de serem aprimoradas no finalístico. E acho que tem essa oportunidade também, pelo fato de estar em tantos lugares, 35 municípios, esse contrato específico, vai ter oportunidade de fazer comparação, Exato. Né? De poder falar o IDEB da escola que está na PPP com o bônus do desempenho excepcional e as que não estão e o que acontece se de fato tem. E aí isso pode me gerar exatamente esse aprendizado para nas próximas rodadas eu já colocar isso como um elemento de critério de escolha. Quem que está precisando mais de ajuda? Exato. E até de poder medir o bônus está adequado, está alto ou está baixo, se a gente colocar mais. Porque no final do dia, quando você olha o quanto que é educação, o quanto que é infra desse contrato, você fala, educação deveria ser mais. Você fala 5% de bônus, parece pouco. Não é pouco. Quando você olha ao longo dos 25 anos, é um volume importante de recursos. E principalmente pela necessidade de quanto que se gasta em custo de capital. Eu acho que a gente não tem que ter medo dessa discussão. Eu também acho que não. A gente não tem que ter medo dessa discussão, porque às vezes eu acho que poderes públicos e principalmente estruturadores de concessão em PPP, que às vezes têm um modelo muito fechado do que fazer, se acovardam diante dessa discussão. E eu acho que é importante a gente, como falei, se é instrumento, que a gente tensione o instrumento para poder alavancar o que o Estado precisa. Se o Estado precisa desenvolver política pública do IDEB e educacional, por que não discutir isso dentro da PPP? E aí, novamente, reservando cada um dos poderes e deveres constitucionais, sem misturar os papéis, mas por que não tentar? Por que não trazer isso? Pô, a Minas está fazendo uma PPP de sócio educativo. Quando que a gente pensou em uma iniciativa privada se colocar à disposição para poder apoiar menores infratores? Sim. E isso pode ser um exemplo. Então, por que não discutir modelos inovadores dentro dos contratos de educação que também tensionem essa fronteira? E de N outras coisas também, né? Porque, de novo, a lei permite isso, seja na educação ou em outros, fazer esses testes, procurar entender e esse lado de encontrar o mercado que também se interesse. Porque esse também é um ponto muito importante. A gente vê que o perfil das empresas que estão entrando na PPP de educação está começando a mudar. E isso eu vejo com ótimos olhos, porque não é só construção. 25 anos de educação não é só construção. Precisa olhar para muito mais do que isso e como, de fato, nutrir
aqueles estudantes, aqueles alunos ali. E quando a gente vê esses consórcios começando a trazer outros players ou ter outro ethos de atuação, isso já começa a mostrar que não só isso tem um potencial enorme de trazer benefícios, mas o mercado está respondendo de maneira ágil e eu positiva. acho ótimo, primeiro, a gente não focar no mercado de construção, porque a PPP não é para construir, para reformar. Como a gente falou, isso é acessório para o que a gente pretende executar. E segundo, que bom que o mercado está respondendo rápido, porque é como a gente falou, como ainda existe um estoque muito grande a ser replicado, às vezes os meus 9 players que concorreram não ganharam, mas na janela seguinte, na oportunidade seguinte, eles estão dispostos a se apresentar novamente. Então a gente vai gerando uma repercussão e um engajamento que é muito interessante para construir essas soluções. E aí eu acho que a gente também não tem que ter medo desse diálogo público-privado durante todo o processo. Porque o poder público não tem todas as informações de como que o mercado privado se comporta, se atrai, se entende, como que ele eventualmente pode servir para um serviço A, B, C ou D. E eu acho que a gente institucionalizar que o diálogo precisa ser desde o início do projeto é fundamental para a gente poder também ir direcionando para o melhor caminho. Não é direcionando para a empresa, é direcionando para o melhor caminho. É isso. No final do dia é sempre isso. Porque também é uma competição, uma licitação. É isso. Não tem essa. É isso. Todo mundo vai chegar lá, o mesmo edital, e tem que ganhar. Não tem muito... Mas da mesma forma que a gente tem, por exemplo, os instrumentos de MIP e PMI como proposições, por que não a iniciativa privada também não participar sugerindo adequações no projeto ao longo da sua estruturação? Para isso que a gente tem caminhos como consulta pública, pedido de esclarecimento, isso é muito importante, é vital a gente ter isso tudo ao longo do processo. Que foi como a gente se conheceu, porque eu fui lá levar a minha boa palavra dos PPPs com impacto finalístico e tudo isso. Porque no final do dia, eu que tive a oportunidade de trabalhar com o governo durante tantos anos, já de ser esse braço de apoio para o governo na execução de políticas públicas, e na hora que eu tive contato com os contratos de PPP, ficou muito evidente como eles são uma plataforma ótima para poder ocupar o espaço que a gente sempre quis poder ocupar de uma maneira mais clara e institucional. Nós vamos apoiar o governo em executar a política pública. Porque, por exemplo, o contrato que está lá em Maceió, o edital que está para sair, a intenção é de trazer parceiros que vão ajudar a executar a política pública. Você está falando desde os dados que estão ligados com o Sistema Nacional de Educação, Fundeb, VAR, Plano Nacional de Educação, a questão da infraestrutura, vai ter o bônus por impacto finalístico, como pelo menos foi anunciado no Roadshow. Isso é para melhorar o IDEB, isso é para melhorar o que está no Plano Nacional de Educação e está nos objetivos do Executivo. E então, e de novo, mais um prefeito que desincompatibilizou. E você vê um projeto de Estado lá. Então, isso é extremamente positivo para poder trazer o privado para fazer o que faz melhor, que é ter velocidade de execução e ter esse diálogo dentro do mercado para poder trazer as melhores soluções mais rápido. Acho que a gente está num momento muito positivo na infraestrutura brasileira para poder propor e provocar alterações, mudanças, novidades, porque o Instituto da PPP está validado. Sim. A gente tem, independente de coloração partidária, a PPP sendo usada como instrumento. E agora a gente vê isso começar a ganhar musculatura nos municípios, Sim. que eu acho que é a fronteira que a gente precisa atacar ainda. Então, acho que a gente está num voo de cruzeiro para poder, de fato, replicar esse modelo. Mas eu acho que tem coisas ainda que podem ajudar a gente a aumentar ou a velocidade ou a galgar novos horizontes. Acho que sem dúvida. Por exemplo, uma das coisas que mais me chama a atenção é no sistema de garantias. Sim. Porque quando a gente olha para... nas discussões que a gente teve, né, com investidores, que nós somos investidores e a gente está olhando para como atuar nesses processos, mas e conversando com outros, a gente vê a questão da importância do sistema de garantias. E quando a gente começou essa história, tudo bem, mas só São Paulo. Como assim só São Paulo? São Paulo é grande, mas comparado com o Brasil inteiro, tem muito mais. Tem 150 mil escolas no Brasil. Sim. Então tem muito chão para percorrer, tem muita coisa para fazer. E, querendo ou não, São Paulo é um lugar onde muitas das pessoas já têm, das escolas também já estão numa situação razoavelmente boa. Você vê as oportunidades de maior, melhor, elas estão nos lugares que são mais longínquos no Brasil, o que é natural. Perfeito. Então, como que será que a gente consegue levar para lá também? Porque senão ficará tudo reduzido a grandes estados e a gente não consiga levar. Quando vem a questão da Fundeb como garantia,
você está colocando uma equiparação de garantia seja um município menor versus o município de São Paulo. Eu acho que isso é fundamental, assim, porque acho que no fim das contas, assim, eu te falo de um background de quem trabalhou em estados com uma situação fiscal muito complicada, que é Minas e Rio Grande do Sul. Eu costumo brincar que eu não sei trabalhar com dinheiro. Assim. A minha perspectiva é, se o estado estiver quebrado, não tiver por onde começar, você me chama, porque se tiver dinheiro na minha frente, eu não vou saber trabalhar. E traz um desafio fiscal muito grande, não só da disponibilidade imediata, mas no sistema de garantias que vai olhar para o longo prazo, que é o que você está trazendo. E a gente ainda tem travas muito grandes, tanto na lei de responsabilidade fiscal, quanto nos instrumentos que atualmente estão sendo gerenciados pelo Ministério da Fazenda, para poder conseguir olhar para estados e municípios que têm, de fato, uma condição fiscal sensível. Claro que a gente já teve avanços, o Ministério da Fazenda já soltou várias portarias que nos ajudam a facilitar, mas para a gente poder, eventualmente, fazer uma operação de crédito, ter uma vinculação de receita ou qualquer coisa que o valha, eu preciso entender que, para o estado que está numa situação fiscal, isso é ainda mais importante. Porque Mato Grosso do Sul, São Paulo, estados que estão, né, robustos financeiramente, para eles, na verdade, isso é melhorar o que já está bom. Porque eles, por si só, já são a garantia só idioma. Nós é que precisamos sinalizar para o mercado um sistema de garantia. Então, não adianta tentar asfixiar esse estado e esse município porque ele está devendo. Então, portanto, você não pode vincular a receita, não posso fazer uma vinculação de Fundeb, uma vinculação de FPE, de FPM, porque, na verdade, você já é um devedor. Porque, na verdade, a lógica é, se eu consigo facilitar esse projeto, garantir a atratividade, eu estou alavancando investimento e eu estou melhorando esse estado no longo prazo, para ele poder, inclusive, quitar a dívida que ele tem. Claro. Então, a gente tem uma discussão aqui de arranjo federativo que a gente precisa garantir que a União, como sendo essa grande, né, patrocinadora dos recursos, facilite a vida de estados e municípios para que a gente possa fazer PPPs com solidez. Que isso que vai garantir investimento e vai garantir a autonomia desses municípios, desses estados no longo prazo. Porque é possível usar o Fundeb, mas ainda não está claramente legislado. A gente não consegue ainda, né, ter a clareza em relação a isso. O cota salário educação é a mesma coisa. Sempre, na saúde, o FNS federais. também é a mesma coisa, tanto que os nossos projetos estão todos saindo com FPE no estado. Agora, o meu FPE, ele tem um limite. E mais do que isso, a lei nos garante 15% de utilização do FPE para garantia de PPPs e concessões. Esse estoque vai acabar. Sim, que quando a gente estava olhando, por exemplo, a própria PPP de Minas Gerais, a gente analisou pelo fato do Hope ainda não ter sido licitado, que falou, bom, tem a chance de, se vier antes... Por 2 semanas eles passaram na nossa frente com o critério de precedência da assinatura do contrato. Não, mas, enfim, a gente ainda tem estoque. Ainda tem estoque. Mas que mostra como essa preocupação está latente não, tá no radar, investidor. Total, né? Está total no radar. Agora, dentro de um federalismo fiscal completamente desorganizado que a história brasileira, né, nos conta, se a gente não tiver o apoio da União, como já vem se colocando, mas a gente aprimorar essa discussão para que de fato a gente consiga ter liquidez, trâmite, clareza para poder colocar um Fundeb, por exemplo, como sistema de garantia, todo esse universo que nós construímos aqui de né, perspectivas vindouras de sucesso para mais projetos vai ser comprometida. Certamente, certamente. Que não está no relatório, né, do deputado Arnaldo Jardim, mas estava na discussão se ia colocar ou não. Eu tenho um trabalho muito grande com os entes subnacionais, especialmente via rede PPP, que é uma rede que congrega os estados e municípios que estruturam projetos de PPP, para a gente poder conseguir pautar o governo federal. A gente tem uma ótima conversa com o secretário Rogério Cedon nesse sentido, para poder facilitar isso para estados e municípios endividados. Porque não adianta pensar em alavancar projeto de PPP e concessão sem pensar num sistema de garantia que funcione. E pensar, porque justamente para você poder ter um nível de competitividade de uma cidade no interior da Amazônia, ter o mesmo nível de competitividade, de atração, né, com uma cidade em São Paulo. Que fala, não, a garantia continua sendo uma garantia federal, é a questão de onde que eu vou ter maior oportunidade de trazer eficiências que os outros não estarão, onde eu vou ganhar. Exato. Mas esse olhar. Eu preciso partir de uma equalização de oportunidade do negócio para poder pensar em eficiência privada. E principalmente numa situação onde a gente está olhando para um Brasil de juros altos, aperto fiscal e que precisa de investimentos. Se não tiver esse ambiente mais favorável... Sempre vai ser mais favorável investir numa renda fixa do que entrar num projeto desse que tem uma chance de default sem a garantia para poder... Então, aí quando você traz a garantia, que justamente você traz essas outras oportunidades. É aí que você consegue sair do retrato de agora dos juros altos e entrar na perspectiva do longo prazo. Né? Porque uma hora isso vai acabar. E aí, quando você olha para a cauda longa de um projeto de PPP, que você vê futuro e vê mecanismos endocontratuais para funcionar, você fala, vale a pena investir. Que é aquela coisa, né? A gente está entrando tecnicamente
agora em baixa. Se por um acaso quem está entrando em baixa. Na hora que a coisa der uma melhorada, os juros caírem, vão aparecer eficiência nesses contratos. Mas você quer algo que traduza mais investimento do que isso? É isso, está investindo, está pensando no longo prazo. Está apostando. Exato. E aí, não só fazendo valer da execução e tudo isso, mas também do ambiente, das diferenças. Porque veja, nesse retrato que você está me trazendo, que eu acho que ele é perfeito, era para os nossos projetos, na verdade, estarem dando deserto. Isso que é o mais interessante. E por que os nossos projetos não estão dando deserto e estão tendo 9 competidores numa PPP de educação? Porque o Brasil tem futuro. Quando a gente pensa no longo prazo, a perspectiva é positiva e o contrato vai dar conta de levar essa segurança para o investidor. Exato. E apesar de lá em Minas ainda estar no UFPE, e a gente já vê outros, por exemplo, que estão trazendo o Fundeb como garantia, e né, apesar da questão ainda não estar completamente pacificada, mas é aquilo que você falou, eles estão fazendo e conseguindo superar as dificuldades. Eu espero que nossos próximos aí a gente inaugure isso também para o governo de Minas. Acho que esse que é o ponto, assim, indo mais para já a gente fechando, mas se você pudesse pedir alguma coisa para o Legislativo, o que você pediria? Cara, você acredita que quando você me fez essa provocação, até, né, vou te falar essa pergunta, antes da gente chegar nessa conversa das garantias, era essa a minha resposta. Porque eu acho que, de fato, na minha experiência de trabalhar em estado quebrado, pode ser que se eu vier um dia trabalhar no governo de São Paulo, minha resposta mude. Mas eu trabalhando em estado quebrado, quando não sei fazer outra coisa, é o sistema de garantias ser facilitado para estados e municípios. Eu acho que é fundamental. Assim, se eu pudesse fazer qualquer inclusão, eu não acho que, sinceramente, não acho que o Brasil precisa de uma nova lei de concessões e PPPs. Depois a gente pode discutir sobre isso, porque eu acho que é um capítulo à parte. Mas se eu pudesse fazer uma reforma, seria nesse ponto. E acho que principalmente para os municípios. Porque, de novo, é uma frase antiga, né? Mas as pessoas moram nos municípios. Então, no final do dia, você ter os municípios tendo maior capacidade, sem precisar de todo esse conhecimento institucional, essa força institucional para poder puxar o Fundeb, porque, querendo ou não, vai ser difícil algum município muito pequeno, que está lá, muitas vezes a gente vê que não tem uma secretaria específica de parcerias, mas tem o secretário de educação que está sendo conduzido, seja por um bilateral, qualquer questão do gênero. Ele poder ter maior facilidade disso vai aumentar muito a competitividade dele no momento onde a gente tem um pipeline de muitos projetos de educação e, meu ver, vão faltar concessionários, não vão faltar projetos no futuro da educação. É isso. E olhando o que você... Se tem alguma outra coisa que você mudaria, não só na questão de concessões, mas olhando para o panorama que a gente tem hoje, o que você fala, a gente precisa olhar mais para esse ponto, alguma mudança? Execução contratual. Acho que a gente está focando muito na estruturação de projetos ainda e acho que pode virar um puta de um gargalo regulatório se a gente não cuidar desses contratos de concessão, especialmente na realidade subnacional e municipal. Acho que é muito importante a gente conseguir trazer tecnologia institucional para os estados e municípios darem continuidade aos contratos de concessão. Porque senão eu vou acumular passivo regulatório, eu vou acumular discussões de reequilíbrio econômico-financeiro e isso pode virar realmente uma bomba atômica aí para os próximos anos. E para os dois lados, né? Porque para o privado também ele tem a preocupação de como que vai ser feita essa gestão para ter... O que eu sempre brinco é que a gente precisa começar a unir mais o diálogo público e privado, não só na estruturação dos projetos, que hoje acho que a gente já tem isso mais institucionalizado, mas a gente precisa começar a traduzir mais a língua do privado para o público e do público para o privado. A sensação que eu tenho muitas vezes é que a gente não consegue entender as dores de cada lado. E isso faz com que os processos decisórios se alonguem, sejam demorados, existam receios, medos, e a gente não encare os problemas contratuais. Então, acho que na infraestrutura social, como a gente depende muito dos pagamentos públicos, né, do funcionamento e fluidez para esse contrato funcionar, não dá para engargalar. Maravilha. Eu aprendi horrores e foi uma discussão ótima, né? Óbvio, vai continuar discutindo. Obrigado por ter vindo, Fajardo. É sempre um prazer poder trocar tantas ideias com você e, de novo, ver uma pessoa que está aí, eu brinco, né? Vai passando de estado para ir fazendo mais coisas e deixando um baita de um legado para trás. Eu acho que o projeto de Minas, de fato, é um marco na história das concessões do país. Tenho certeza que terá um impacto extraordinário com o concessionário que conseguiu ganhar lá
E fico ansioso pelo que vem aí no pipeline da Codenge e até de para onde vai ser o próximo lugar que você vai deixar um legado tão bom. Espero que um lugar rico para eu poder começar a mexer com condição um pouco mais tranquila. Mas variar um pouco a experiência, não ter essa preocupação com o fiscal. Te agradeço muito, acho que vocês estão fazendo um super trabalho aqui também de conscientização de pautas que são fundamentais para o setor, para o poder público também se colocar nessas discussões, e tenho certeza que tanto em Minas quanto, enfim, qualquer outro estado aí a gente vai poder continuar trocando. Maravilha. Obrigado. Esse foi mais um Mind Talks. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. Eu sempre percebo o quanto que falta eu estudar sobre esse assunto para poder trocar ainda mais com as pessoas que vêm aqui. E curtam, compartilhem. Até a próxima.